Fala galera, tá começando mais um episódio do IDCast. Eu sou o Gustavo, fisioterapeuta, e estarei aqui conversando com duas convidadas super especiais. Mas antes eu queria saber de você o seguinte: você já ouviu falar sobre fisioterapia pélvica? Ou então fisioterapia especializada na saúde da mulher? Se você não ouviu, eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Esse episódio é para você. Então fique aqui com a gente que você vai descobrir mais sobre esse mundo que é super interessante e que traz muito resultado para aqueles que precisam. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, fisioterapeutas especializadas, né, em fisioterapia pélvica, fisioterapia da saúde da mulher, e elas atendem no IDCRTI, que é o nosso Centro de Reabilitação e Treinamento Integrado. Sejam bem-vindas, doutora Lorena Marisa e doutora Camila Neves. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite para estar aqui hoje, para poder falar sobre esse tema muito interessante e muito importante. Sim. Que eu acho que falar sobre esse tema é muito bom porque a gente vê que ainda falta um pouco de conhecimento da população sobre esse tema. Sim. Às vezes fica muitas dúvidas, não é um tema muito falado, mas até que, graças a Deus, nos dias de hoje a gente vê que tem uma discussão mais ampla e mais aberta sobre isso. E hoje nós teremos a opinião, a vivência de vocês e toda a ciência que vocês trazem aí para poder complementar com este assunto hoje. Vamos lá, então? Bora. Então, antes, na verdade, da gente entrar diretamente no assunto, algo que eu acho super interessante, até mesmo para o nosso público conhecer um pouco mais de vocês, eu queria saber de vocês como que a fisioterapia entrou na vida de vocês. Nossa, minha história é longa. Então, vamos lá. Temos tempo, Mas pode falar. eu vou resumir. Okay. Eu entrei na fisioterapia pela fisioterapia pélvica. Na verdade, no meu ensino médio, eu já queria odontologia, já estava muito determinado da minha cabeça que ia ser. E aí a minha escola leva a gente nas faculdades, né, para fazer aquela roda de conversa, para nós vermos o universo, conhecer, enfim. E aí eu tenho uma amiga, uma colega, na verdade ela é amiga da minha prima. E ela já tinha na cabeça da fisioterapia. E eu fui na fila da odontologia e estava muito cheia. E ela virou para mim e falou comigo assim: Camila, enquanto a sua fila está cheia, vamos comigo lá na roda de conversa da fisioterapia. Aí eu, não, que saco, fisioterapia? O que é fisioterapia? Eu não sei. Enfim, vamos, fui com ela. E aí estava passando lá na televisão, no slide, fisioterapia pélvica, fisioterapia da saúde da mulher. E eu olhei aquilo ali, e eu sempre fui muito apaixonada por grávida, gestante. Barriga é comigo mesmo, gente. E eu olhei, eu até arrepio de falar, e eu olhei aquele negócio assim, gente, isso aqui é para mim. E aí eu estava com 3 amigas, elas olharam para mim e falaram assim: Camila, é a sua cara. E eu entrei na fisioterapia pela fisioterapia de saúde da mulher e saúde pélvica. Então você já entrou já especificado pela área que você atua hoje. Sim. Já entrou sabendo que você queria. Na verdade, foi uma coisa sem. Não tem muita explicação. Sem muita pretensão. Eu olhei para aquilo ali e gostei e me vi fazendo aquilo. Só que durante o curso, claro, a gente passa por várias áreas e eu ainda não tinha na minha cabeça de fazer. É muito louco, assim, porque eu entrei por aquilo, foi aquilo que me puxou, mas dentro da fisioterapia eu também gostei das outras áreas. E aí, quando eu saí na dúvida de fazer o hospitalar ou a saúde da mulher. E aí, é claro que tudo é Deus, e Deus já sabia, estava tudo escrito, e meu coração falou mais alto pela saúde da mulher. Entendi. E você, Lorena, vamos lá. A minha história foi diferente. Eu decidi já no último ano da faculdade. Eu entrei querendo dermato funcional, que é a parte mais estética da fisioterapia, que pode atuar na parte estética. Mas, olhando para trás agora, tudo me levou à fisioterapia pélvica, porque já no meu 3º ano do ensino médio, eu tive a última feira de ciências e foi para o corpo humano. E, justamente, o meu grupo foi para essa parte mais da parte pélvica, de método contraceptivo, essa parte de menstruação. Então, eu já estava mais ambientada nessa área. E, quando eu fui passando pelas áreas durante a faculdade, eu fui lembrando até da minha infância. Eu já falei isso no meu
no meu perfil do Instagram. Antes eu fui a criança incontinente. Sim. Eu tive incontinência na infância daquele constrangimento de brincar, rir demais e perder a urina. Olha. Chocada. Foi até que algo que ficou no meu inconsciente. Você realmente tem tratamento. Talvez, se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não precisaria ter passado por tantos episódios de constrangimento, de ter que ir para casa trocar roupa, de na escola perder urina e a mãe ter que levar roupa. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio na área de saúde coletiva, que, para quem não é da área da saúde, é a área que a gente vai conhecer um pouco mais do SUS. A gente faz o estágio dentro do posto de saúde. E nós fizemos uma palestra muito interessante para um grupo de idosos sobre incontinência urinária. E eu estava muito desesperançosa dessa área, muito por conta do que eu estava vivenciando no momento. E aqueles pacientes específicos ficaram tão empolgados em saber mais da fisioterapia pélvica. Né? Falei assim, não, o meu marido tem um pouquinho de incontinência, eu vou levar ele lá no posto para ver o que está acontecendo. Foi uma injeção de ânimo para mim. Eu falei assim, não, realmente, tem como a gente ampliar mais essa área, falar mais dessa área, e tem muita gente precisando. Isso. E, geralmente, assim, as pessoas não sabem sobre, mas quando nós falamos sobre o assunto e introduzimos, sempre tem um falando assim, mas eu conheço uma pessoa que tem, o meu marido tem, ou né? Eu tenho. Então, assim, é um assunto que precisa ser introduzido. Não é que faltam pessoas que tenham a disfunção, é porque realmente as pessoas não conhecem e não sabem que o tratamento é tão eficaz, né? A pessoa acha que tem que conviver com aquilo ali, mas não tem, né? Então, falando sobre essa questão de tratamento, eu acho interessante a gente começar evidenciando a questão da diferença, né? Porque a gente se ouve falar em fisioterapia pélvica e a gente também ouve falar em fisioterapia especializada na saúde da mulher. Então, aí vamos explicar para o público qual que seria essa diferença entre fisioterapia pélvica e fisioterapia na saúde da mulher. Boa. Então, a saúde da mulher é voltada, né, o nome já diz, para a mulher. Então, é quando a gente trata as disfunções da mulher, em qualquer tempo de vida e fase dela. Porque, geralmente, as pessoas acham, não, é só na gestação. Mas não, é na fase toda com a mulher, desde bebê até o idoso, né? Então, a gente passa por todas as fases da mulher, tanto a pré-menstruação, a primeira menstruação, a gestação, as tentativas de gestação, o pós-parto, aí vem a menopausa. Então, a gente passa por todas as fases da mulher. É a saúde da mulher. E a saúde pélvica, ela pode ser tanto para a mulher tanto para o homem. E trata as disfunções do assoalho pélvico, para os dois, né? Então, assim, é só essa divisão mesmo em relação à saúde da mulher voltada para a mulher, e a saúde pélvica trata o homem e a mulher as disfunções do assoalho pélvico. Então, nós teríamos aí um diferencial, né, da fisioterapia pélvica e a fisioterapia especializada na saúde da mulher, que é mais a questão do processo de gestação, digamos assim. Porque, entendendo os outros processos, a gente consegue ampliar dentro da fisioterapia pélvica. Seria isso? Sim, exatamente. Então, assim, é só essas questões mais específicas, gestação, menopausa, porque a menopausa também, ela passa por disfunções, a mulher muda totalmente o corpo dela e, questões às vezes... hormonais, exatamente. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tirar dúvidas, ela precisa de ver outros caminhos que tem, né? Claro. Um exemplo da menopausa, vou dar aqui. É a secura vaginal. Então, a mulher, às vezes, ela começa aquela menopausa e ela não entende o porquê daquela secura vaginal e o que ela pode fazer. Porque a secura vaginal ela pode vir com várias consequências de disfunções. Um exemplo é a dor durante a relação sexual. Então, ela precisa de ajuda para saber que tem outros recursos. Um exemplo, usar um lubrificante. Usar o lubrificante. Então, assim, é mais voltado para a questão da mulher, a saúde da mulher. Mas é como se fosse uma coisa dentro da outra. Sim. A gente trata, né, a disfunção, então acaba sendo saúde pélvica também, né? Sim.
Então, no caso, a saúde pélvica, ela é abrangente a ambos os públicos. Sim. Né? Que é algo que eu ainda vejo um pouco de dúvida da população em si sobre essa questão da atuação da fisioterapia pélvica abranger também atendimentos para o público masculino. A gente vê ainda essa dificuldade, não só por uma questão de tabu, mas a gente vê também por falta de informação. Às vezes acha que fisioterapia pélvica não, é só para mulher, porque trata de gestação, trata dessas fases. E no caso não seria isso, né? Não. não É o homem muito também. mais uma questão de nomenclatura e está tendo essa discussão justamente com o conselho, porque a área que se especializa ainda é saúde da mulher. E a gente não trata só a saúde da mulher. Tem a população masculina que precisa do atendimento, a população de crianças também, como a gente já falou, né? A parte do desfraude, incontinência na infância, na parte da melhoridade. Então, eu acredito que futuramente a gente vai conseguir ter esse nome. Esse nome vai mudar a saúde da mulher para saúde pélvica, né? Porque aí engloba tudo. Mas eu acho que, né, vamos dizer assim, informalmente isso já tem mudado, né? Sim. Que hoje a gente vê esse termo muito ser muito usado, né? Sim. A gente vê aí nas mídias sociais pessoas falando de saúde, de fisioterapia pélvica, saúde pélvica, Isso. né? Dos músculos ali envolvidos do assoalho pélvico, o que já é muito interessante, porque eu já vi pessoas perguntarem se homem também tinha assoalho pélvico. Então, Sim. Pela falta de informação, a gente vê como que fica um pouco defasada essa divulgação de tratamento, porque às vezes, por exemplo, né, igual a gente tocou nesse assunto do público masculino, eles não procuram ajuda por falta de informação. Falta de informação. Por não saber que o profissional que auxilia, no nosso caso, fisioterapeutas, né, que atuam ali na questão da fisioterapia pélvica, podem atuar numa questão envolvendo o assoalho pélvico para o público masculino. Né? Igual a gente passou agora por 2 meses que são muito importantes, né, de comemoração, que é o Outubro Rosa, Novembro Azul, que é voltados para essa questão, né, Outubro Rosa, o câncer de mama, e Novembro Azul, o câncer de próstata, né, mas que a gente está aí nessa luta para justamente incentivar o autoexame, né, incentivar a ida, né, ao exame, a procura pela ajuda, né, para que o diagnóstico, caso tenha, seja descoberto, né, nas fases iniciais, para que se possa procurar ajuda em tempo hábil, né, para que a gente não precise aí passar por questões mais profundas, né, uma fase mais difícil para procurar ajuda. Isso. E assim, você falou uma coisa importante, porque sobre o Novembro Azul e o Outubro Rosa, fala muito sobre prevenção. Né? Então, é não esperar a doença vir para pedir ajuda. Por isso que é importante a pessoa estar inserida ou ter um profissional ali de primeiro contato, seja o fisioterapeuta, o médico, mas como o fisioterapeuta. Um exemplo, um homem, nossa, eu estou com uma dificuldade de urinar, de fazer xixi, ou, enfim, quando eu ejaculo, está vindo sangue no meu sêmen. E aí é a hora da gente, de profissional de primeiro contato, porque fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, falar, olha, isso não é normal. Vamos pedir ajuda, vamos procurar ajuda. Então, assim, é importante isso, porque a gente pensa que a fisioterapia, as pessoas pensam que a fisioterapia só vem depois de que acontece alguma coisa. Né? Assim, depois de uma doença, depois de um trauma. Mas não, a fisioterapia também é preventiva. Então, é importante a gente ter, como a gente tem um médico do dia a dia, né? A gente tem aquele médico de rotina, a gente pode ter um fisioterapeuta também de rotina. Sim. Né? E assim, tem um fisioterapeuta, se não é da minha alçada, eu tenho colegas que eu posso indicar. Então, assim, é primeiro contato mesmo, é igual um médico. Eu vou no meu clínico geral e aí veio uma questão cardiológica. Eu tenho um colega que entende mais essa área que eu. É assim como fisioterapeuta, né? Então a gente indica para os outros colegas, né? Então a gente tem que pensar nessa parte preventiva também, pensando no Outubro Rosa, no Novembro Azul, né? Então isso é muito importante, até mesmo fica o recado aí para quem está assistindo a gente.
procure um profissional, procure, né? Nós, fisioterapeutas, vocês podem nos procurar para poder fazer exames. Não que você tenha alguma disfunção ou que você tenha incontinência, mas procure para você ver como que está a saúde dos músculos do assoalho pélvico, como que está as suas forças de contração, como que está até mesmo a sua questão de relaxamento dessa musculatura, né? Porque para a gente fazer necessidades básicas, como evacuar, né, urinar, a gente precisa de um relaxamento dessa musculatura para a gente poder fazer de uma forma saudável. Então, se você nunca, né, nunca procurou para saber como que está a saúde dessa musculatura, ou nem sabe que ela existe, né? Sim. Então, procure o fisioterapeuta. Você pode fazer, igual a Camila falou, de forma preventiva. Você não precisa esperar um pior momento para procurar, mas você pode procurar agora para já começar a entender o seu corpo, para já começar a conhecer mais o seu corpo, para poder aí prevenir qualquer situação e ter uma vida com mais qualidade. Então, eu acho que isso é muito importante. Muito né? importante, E de galera. prevenir também o pré-cirúrgico. Aconteceu, Sim. recebi o diagnóstico de câncer de próstata. Existe um tratamento de fisioterapia pré-cirurgia, principalmente para ganho dessa consciência corporal que vai ser necessária no pós-cirúrgico. É a mesma coisa de pensar um exemplo. Vamos para uma outra área para introduzir para as pessoas entenderem melhor. Uma pessoa que rompeu o ligamento do joelho, sei lá, cruzado anterior. É importante a pessoa, antes da cirurgia, fortalecer a musculatura que estabiliza para que, depois da cirurgia, seja mais fácil a recuperação. Então, é a mesma coisa de um assoalho pélvico. Né? Um paciente que vai fazer uma cirurgia de próstata ou uma retirada de útero, um exemplo. É importante a pessoa fortalecer antes o assoalho pélvico, porque o assoalho pélvico também é músculo, né? Como um músculo da perna, um exemplo. Lá na verdade, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos e precisa de fortalecer aquilo ali para, depois da cirurgia, ser um tratamento mais fácil, mais tranquilo, ter um resultado melhor e mais rápido. Então, é importante essa prevenção e esse pós-cirúrgico, né? Ou antes da cirurgia. Então, vamos adentrar um pouco mais, né, no assunto, falar sobre a questão de incontinência urinária. Né, a Sociedade Internacional de Continência, ela hoje preconiza que o fisioterapeuta ele é um profissional super indicado para primeiro contato, para tratar, né, reabilitar de forma ali convencional, né, e indica também as terapias utilizadas nesse tratamento. E eu queria saber um pouco mais de você sobre essa questão da incontinência urinária. Uma coisa que eu já posso até adiantar, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é que perda de urina não é normal. Não é normal. Em nenhuma galera. situação. Então, gente, por favor, já entendam isso. Porque eu Porque eu tô gestação. É o que você Tem fala muito isso. Não, é porque eu faço exercício muito forte. Pega de muito alto impacto, peso. e acha que é normal. Então, gente, já fica aí. Não é normal perder urina em nenhuma situação. Mas aí eu quero que vocês comentem mais. Vamos dialogar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da incontinência urinária. Então, vamos lá. Sim. Pode falar. Partindo da incontinência urinária, a gente pode começar falando sobre os tipos de incontinência urinária. Ótimo. Né? Hoje, nós temos 3 tipos de incontinência urinária. Quais são as 3? A primeira, que é a incontinência urinária por esforço, que é justamente o que o Gustavo falou. Estou pegando muito peso ali na academia, fiz muita pressão abdominal, intraabdominal. Quando eu fiz a pressão para pegar o peso, perdi xixi. Ou então eu dei uma gargalhada muito forte, perdi xixi. Tossi, perdi xixi, independente da quantidade. Mas saiu só uma gotinha. Opa, já é um alerta. Já é um alerta. No segundo tipo, já é a incontinência urinária de urgência, que eu estou perto do banheiro, estou quase chegando no banheiro e não consegui sentar no vaso, fiz xixi antes. Então, é a incontinência por urgência. E tem um terceiro tipo também, que é a mista, que é a união desses 2 tipos. Então, eu perco ao esforço e eu perco por urgência. Os três tipos, eles são tratáveis e, como o Gustavo falou, a fisioterapia pélvica ela é padrão ouro para tratamento de incontinência urinária. Primeira coisa que tem que tentar é a fisioterapia pélvica. Justamente. Então, mas um dado muito interessante que eu estava lendo, né, recentemente, fala sobre essa questão, principalmente quando a gente engloba a incontinência urinária por esforço.
né? Um dado muito importante que eu li recentemente, ele fala que mulheres que fazem exercício de alto impacto, ela tem 8 vezes mais chances de desenvolver incontinência urinária do que mulheres que não fazem exercício nenhum. Então, o que acontece nessa parte? As pessoas não entendem muito, porque uma mulher forte está perdendo urina. Tá tudo forte, então, tudo né? Tudo forte. Só que, às vezes, a maioria das vezes, as mulheres não têm a consciência de contração abdominal. E aí, o que acontece? Pego aquele peso no chão, gigante, e não contraio nem a minha musculatura abdominal e muito menos minha musculatura pélvica. Ou, às vezes, prende o ar para fazer o exercício. Faz a valsalva. Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz um exercício de grande impacto, a gente precisa ter consciência, primeiro, de contração. Primeira coisa. Não adianta eu pegar um peso gigante sem ter essa consciência de contração abdominal e de assoalho pélvico. Então, acontece de, muitas vezes, as mulheres não contraírem esse músculo e aí exerce uma pressão muito grande intraabdominal, né? Aumenta a pressão intraabdominal e acaba sobrecarregando o assoalho pélvico. Então, você imagina uma mulher que faz exercício pesado, de alto impacto, 5 vezes na semana, exercendo essa pressão intraabdominal 5 vezes por semana, sobrecarregando esse músculo de assoalho pélvico 5 vezes por semana, uma hora ele vai reclamar. Uma hora ele fala assim, opa, não E estou esse processo vai aguentando ser mais. bem rápido. Bem rápido. Bem rápido. 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 Cada vez mais nós temos visto em consultório mulheres mais jovens tendo incontinência urinária de forma precoce, Sim. porque cuidam da musculatura do corpo todo e esquecem da musculatura do assoalho E pélvico. acontece assim, a mulher chega com o abdômen trincado. Você me, gente, mas como assim o meu abdômen é trincado? Eu tenho força. Mas tem um músculo ali que é muito importante e que a Lorena vai falar para mim, que a gente, mulher, a gente sabe que é mais difícil, que é a contração do transverso. O transverso é um músculo do abdômen mais profundo e ele é um músculo muito difícil de ser ativado, que é uma musculatura mais superior e mais profunda. Então, essa musculatura do abdômen superior aqui. Então, é como se estivesse fechando as costelas. Então, a mulher consegue fazer aquela contração de trazer o umbigo para dentro, sim, mas isso não é o transverso. O transverso é fechar as costelas. E esse é o músculo principal, o estabilizador do abdômen, e que diminui a pressão intraabdominal. Então, assim, por isso que a fisioterapia é importante até para essas mulheres saudáveis. Então, assim, eu gosto de fazer esse de alto impacto, um crossfit, eu gosto até mesmo uma musculação mais robusta, com mais... Tem que continuar fazendo mesmo. Sim, claro, continuem. Mas precisam também pensar nessa questão de consciência corporal, de aprender a contrair o transverso. Se eu pegar 10 mulheres de academia que fazem academia todo dia, fazem bonitinha, execução linda, perfeita, eu falo que 6 vão saber contrair o transverso do abdômen. Se não já tiver quadros de incontinência. Se já não tiver, né? Entendeu? Então, assim, não vai contrair o transverso do abdômen e muito menos vai fazer a contração do assoalho pélvico durante a execução do exercício. Então, por isso que é muito importante. Como prevenção mesmo. Eu vou na fisioterapia e vou aprender a ter consciência de contrair o meu transverso do abdômen e contrair o meu assoalho pélvico para uma melhor execução no exercício. Também, né? Com certeza, porque você imagina uma mulher que sabe que vai perder a urina, a performance dela não vai ser boa. De medo de fazer exercício. De medo. E esse é um ponto até interessante a gente tocar. Por quê? Aí o que acontece? Por começar a perder urina por esforço, a pessoa gosta muito de fazer aquela atividade física, mas perde ao fazer. Aí o que acontece? Para de fazer. Param de fazer. Então é o que a pessoa gosta, que ela começa a se privar por uma questão que tem tratamento, tem solução. É o que a gente fala na CIF, né, da fisioterapia, que é a participação. A pessoa não participa mais. Não faz atividade mais, porque ela tem vergonha e medo. E essas disfunções, elas trazem um impacto muito grande, principalmente nessa questão da participação do indivíduo na sociedade. Sim.
Porque pelo constrangimento, pela vergonha, igual você falou, pelo medo, né, de ter uma ocorrência, né, estar fora de casa, não tenho uma peça de roupa comigo, não tem como trocar, estou num lugar com muita gente. E começa aos pouquinhos, né? Eu vou começar indo no horário da academia que está mais vazio, porque se eu perder a urina, ninguém vai ver. Ou então eu vou colocar peças pretas, porque mostram menos se a roupa estiver molhada. Mais calcinha, tem gente mais calcinha, absorvente. Absorvente, que depois a gente pode falar. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Sim. E também tem uma questão que a Camila falou que é muito importante da valsalva, que é quando a gente prende o ar durante o exercício, fazendo força intraabdominal, fazendo aquela força para baixo no assoalho pélvico, que é a parte estética também, aquele abdômen que fica mais protuso. Sim. Com o tempo, a gente vai dilatando tanto essa musculatura... Aquela distensão abdominal. Aquela né? distensão abdominal, aquele muito. abdômen para frente, protuso, como se a mulher tivesse com gordura, mas não é, da própria musculatura que se distendeu, que pode evoluir para uma diástase. E falando dessa parte de prevenção, justamente na atividade física, a gente fortalece os músculos todos os dias. Nós escovamos os dentes todos os dias. Por que não fortalecer a musculatura do assoalho pélvico todos os dias? Sim. A fisioterapia pélvica é para sempre? Não. Porque ela tem começo, meio e fim. A intenção é que o paciente tenha autonomia para fazer os exercícios em casa e cuidar dessa musculatura para o resto da vida. Assim Isso mesmo, desculpa. O legal da fisioterapia pélvica é isso. Não é uma fisioterapia para o resto da vida. Né? Porque tem muitas disfunções que você precisa de um acompanhamento mais de perto para o resto da vida. Um exemplo, uma lombalgia crônica, que é uma dor na coluna crônica. Então, ela precisa de ter um acompanhamento ali mais de perto. A fisioterapia pélvica, ela preza pela autonomia do paciente. Então, um exemplo, eu quero te ver, enfim, não posso falar o tempo, porque isso é individual, vai de caso a cada caso. Né? É individual, mas vai chegar uma hora que vai ter o fim e que a pessoa ela tem a autonomia de fazer em casa. O importante é fazer em casa. Que seja feito. E que seja feito. Porque se você não tem esse compromisso, pode ter certeza, como qualquer outro músculo, vai hipotrofiar e vai perder a musculatura de novo. Esse é um ponto muito importante. Nós já tocamos nesse ponto em outros episódios, inclusive eu já deixo até a deixa para vocês. Se vocês não viram os outros episódios que nós lançamos, aqui no nosso canal no YouTube ou então no nosso perfil do Spotify, você pode acompanhar todos os episódios que já estão lá. Muito interessantes, então acompanhe. E esse é um ponto específico que a gente falou já em outros episódios, sobre essa questão da responsabilidade do paciente com o seu processo de reabilitação. Porque o que acontece? A gente vê acontecer isso muitas vezes, que o paciente terceiriza essa responsabilidade para nós, que estamos ali como agente profissional da saúde nesse processo de reabilitação. E é necessário entender que o maior responsável pelo processo de reabilitação é você. Sim. É o paciente. A gente, como fisioterapeuta, a gente sofre muito com isso. Muito com isso. A pessoa coloca a responsabilidade da saúde dela na gente. Eu sempre falo com meus pacientes, olha, 70% de chance de melhora, de prognóstico bom do seu tratamento é com você. Eu sou só 30%. Até porque o tempo que eles passam com a gente é muito pouco. Às vezes pouco. é duas vezes, do mas dia. 3 vezes na semana. Muito pouco. E o resto do dia, o resto dos outros dias da semana, eles precisam ter o quê? A disciplina de seguir as orientações que são passadas, fazer talvez um exercício igual, no caso hoje estamos falando da fisioterapia pélvica, né? Existem muitos exercícios que são passados para se fazer em casa, se aprende no consultório. O profissional né, fisioterapeuta ali presente vai ensinar, vai orientar, vai mostrar como deve ser feito e vai fazer também o acompanhamento dos exercícios que você fará sozinho. Por quê? Vai chegar um tempo, igual você falou da questão ali do tratamento, o tratamento ele vai chegar ao fim. Ele não vai durar por longos tempos, né? Então, uma hora ele vai chegar ao fim e você precisa continuar com isso. Ah, mas eu não vou ter mais, vou precisar continuar? Sim, por quê? Para continuar ali tendo a manutenção, digamos assim. Isso. Nós temos os ganhos, a partir do momento que você recebe a alta do tratamento, será feito o quê? A manutenção. Isso. Então, você precisa continuar com essa rotina, seguindo direitinho esses cuidados que são orientados. E pode, às vezes, ali ter o contato, retornar ao fisioterapeuta para uma nova avaliação. Uma avaliação. Estou bem, continuo bem, está saudável, o que eu posso fazer para melhorar, para continuar? Assim como a gente faz exames
periodicamente, a Sim. mulher faz o preventivo, uma cardiopatia, eu vou lá fazer o meu exame do coração, eu vou no dentista para avaliar, para fazer uma limpeza. A gente pode também fazer essa reavaliação Claro. da musculatura, quanto que eu ganhei. E uma coisa interessante que você falou, a gente faz os exercícios em casa, retorna para o consultório para a gente aumentar a dificuldade, a complexidade dos próximos exercícios a serem feitos, mas precisa fazer em casa. O paciente que faz os exercícios em casa, ele vai receber alta muito mais rápido. Gente, é muito mais rápido, assim, muito mais rápido. Se as pessoas soubessem disso, elas fariam em casa, né? Porque a gente vê esses resultados, Sim, né? o problema de todos nós, é mudança de hábito. As pessoas não querem mudar hábitos. Não querem sair, não querem ficar na zona de conforto. Então, assim, é muito difícil a gente não consegue entrar na mente da pessoa. A gente, como fisioterapeuta, a gente tenta, a gente conversa, mas isso vem da pessoa. Uhum. Então, a gente precisa mudar hábito às vezes, e para ser bom para a gente. Para ter uma vida com mais qualidade. Exatamente. Então, assim, é importante a gente ouvir e não criar aquele paciente terapeuta dependente, porque a gente vê muitos pacientes terapeuta dependentes. Eu só vou ficar bem, eu só vou permanecer bem se eu continuar fazendo a fisioterapia. Mas não. É igual vocês falaram. É importante essa manutenção. Enfim, depois que ganhou alta, volta de 6 em 6 meses para reavaliar, fazer uma avaliação, mudar o que tem que ser mudado, evoluir os exercícios. Mas eu sou independente, o corpo é meu, precisei de ajuda naquele momento, estou bem e agora é comigo. É óbvio que tem que ter ajuda, né, igual eu falei, da manutenção, mas sou eu. É o meu corpo, a responsabilidade é minha. Isso toca num assunto, eu acho que muito importante, que eu acho que traz um impacto assim diretamente ligado às disfunções, né, relacionadas ao assoalho pélvico, que é consciência corporal. Eu acho que vocês vão entrar em consenso aqui quando a gente fala de consciência corporal. Porque, voltando a esse dado que eu apresentei da questão da mulher, né, que faz exercício físico, exercício de alto impacto, então, ou seja, tem um histórico ali, muitas das vezes, um histórico de hábitos saudáveis muito bom, porque pratica exercício, então, geralmente, isso leva a outras questões, como uma boa alimentação, bons hábitos de vida, né? Mas, mesmo assim, ela ainda está 8 vezes mais propensa a ter um caso de perda de urina do que comparado a uma mulher que não faz nada. Isso se dá muito, eu acredito que isso se dá muito pela questão da consciência corporal. Porque, igual você falou, que às vezes ela consegue ali executar o exercício de forma muito bonita, né, e de forma saudável, aparentemente, mas em alguns locais, por exemplo, o assoalho pélvico, ou então a manobra de Valsalva, que é prender o ar para fazer o exercício, ela acaba pecando nisso. Por falta de quê? Consciência corporal. Igual Exato. A gente falou sobre essa questão do público masculino perguntar se homem também tem assoalho pélvico. Então, essa falta de consciência, né, corporal, de conhecer o seu corpo, de conhecer a musculatura ali, para poder ter um bom rendimento. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, que eu acredito que é tratado, né? Então, no plano de tratamento. No tratamento, a primeira coisa, claro, é a anamnese, né? A gente conversa com a pessoa, entende o que está acontecendo. E a segunda coisa mais importante no tratamento, que é os primeiros passos que nós damos, é a educação em saúde. Uhum. E a educação em saúde, ela entra a questão da consciência mesmo. A gente pega uma imagem, mostra, olha, isso aqui é o assoalho pélvico, aqui estão os órgãos internos, o útero, o bexiga, ou seja, a mulher, o homem, a próstata, e aqui são os músculos, esses músculos estabilizam o que está aqui dentro, esses órgãos, eles seguram. Nesse canal sai a urina, desse canal tem a relação sexual, desse canal sai as fezes, porque a gente acha que as pessoas não... Como assim, gente? A pessoa não sabe de onde que sai o xixi.
e aonde, né? Mas tem, Por incrível que pareça, existe. isso acontece muito. Nem Existe. todo mundo está na mesma fase de informação. Algumas Sim. pessoas ainda não entenderam. Essa parte da consciência corporal traz para a gente também educação em saúde, do paciente entender qual que é a minha parte do corpo que está com problema. Exatamente. O exercício físico, a gente falou só da parte negativa de fazer exercício de alto impacto, mas o exercício físico ele traz essa consciência corporal de saber, eu estou fazendo esse exercício, então estou ativando essa musculatura. Quando essa paciente vai para o consultório, para ela aprender a fazer a força de contração do assoalho pélvico é muito mais rápida. Né, dela entender qual é a força correta, porque ela já tem essa consciência corporal lá da atividade física. Diferente de uma paciente que é sedentária, nunca praticou atividade física, quando ela movimenta o braço, ela não entende que também está envolvida a articulação do peitoral, das costas, que ela não está ouvindo o seu próprio corpo. E também entra nessa parte da imagem, de visualizar. Como assim o lugar que sai o xixi não é o mesmo que sai a menstruação? Sim. O lugar que eu vou ter relação sexual não é o mesmo do xixi? Acontece. E assim, pensando nessa consciência corporal também, a primeira coisa que nós olhamos é a questão da contração do assoalho pélvico. Então, passei por anamnese, passei por educação em saúde. Eu falo que a educação em saúde, ela não é só naquele momento. É durante todo o processo. É durante todo o processo. A gente tira dúvida das pessoas o tempo todo. Com as dúvidas que o paciente traz, principalmente que ele vê na internet. Sim. Inclusive, eu tenho algo polêmico, mas eu vou deixar para contar, para a gente conversar um pouco Guarda mais final, João Clever. Então, assim, enfim. Aí passei por tudo isso e estou para a avaliação física. Na avaliação física, eu peço à pessoa, contrai o seu assoalho pélvico. Aí vem pescoço, aí vem bumbum, aí vem abdômen, perna, vem ombro, mas vem não vem valsalva, mas não vem o assoalho pélvico. Mas é porque aquela pessoa não tem consciência, não sabe que aquilo ali é um músculo, que aquilo ali contrai. Mas espera aí, Camila, eu consigo contrair aquilo ali sozinho? Assim, consegue. Então, assim, a gente, no primeiro dia, a gente já consegue dar essa consciência para a pessoa sobre a contração do assoalho pélvico. Com muita calma, com muita paciência. Calma aí, relaxa os ombros. Não precisa de usar o pescoço, relaxa a perna, segura o xixi para mim. A pessoa consegue. Então, ela já sai ali no primeiro dia do consultório, já sabendo contrair o assoalho pélvico, que é um ganho muito grande, que a pessoa já entrou ali sem saber o que era o assoalho pélvico. Que é o primordial também para continuar do tratamento. Por isso que eu falo, a gente precisa ainda... A primeira coisa é ensinar a pessoa a contrair o assoalho pélvico, porque aquilo ali é uma das partes mais importantes do tratamento. Sim. É a contração e o relaxamento. Mas vamos lá. Então, você falou de contração e relaxamento, já me deixa um gancho. Fisioterapia pélvica é só contrai e relaxa? Não. Tem muitas outras recursos que a gente pode usar. Imagina se só fosse, né? Não ia ser muito fácil. Ia ser muito fácil. Existem recursos que a gente pode usar imaginando o período que nós estamos da fase da vida. Então, eu estou me preparando para o parto. A minha fisioterapia pélvica vai ser voltada para a preparação do assoalho pélvico para o parto. Então, eu vou treinar, além de contração, eu vou treinar o relaxamento para a força de expulsão correta. Muito se diz agora, força de expulsão não é força de fazer cocô. Não é mais, galera. É a força de fazer xixi. Aí Chocados? E aí a gente pode avaliar também o grau de força dessa contração. Então, a partir de um determinado momento do tratamento, eu consigo contrair fraco, médio e forte, através de alguns recursos que a gente pode citar. O pelve fit, que o paciente consegue ter em casa, a gente tem o perina, a gente tem os cones vaginais que a gente utiliza no final do tratamento. A gente não pratica atividade física com peso. Tem o pezinho. A gente vai usar o pezinho no final do tratamento. São cones parecidos com o OB e cada cone tem uma grama, um pezinho. Então, a gente começa sempre do mais leve. A mulher vai utilizar dentro do canal vaginal, suportando, segurando esse e peso. É importante frisar também que ela pode usar esse pezinho, né, durante a atividade de vida diária. Um exemplo, eu estou lavando vasilha, coloco o pezinho e seguro o pezinho ali. Né? É muito importante, eu acho muito legal essa questão.
E o bom é que isso também já quebra ali a questão do não tenho tempo para poder treinar em casa. Não tem mesmo. Não, Então, você não lava uma vasilha, não vai uma casa. A intenção é justamente essa, que a gente consiga contrair o assoalho pélvico durante as atividades de vida. Até mesmo porque você não vai parar a sua vida porque você tem ali essa disfunção. Às vezes acontece que a gente falou antes, né, da pessoa parar pelo constrangimento, mas aqui, no processo de reabilitação, você vai seguir as suas atividades de vida diária, normais. até mesmo para você poder perceber como que está a sua saúde, a saúde do seu assoalho pélvico no desenvolvimento dessas funções. Porque, querendo ou não, a pessoa não perde xixi deitada. Ela perde xixi na vida diária dela. É indo na igreja, é numa academia, é tossindo, é lavando uma vasilha, é ouvindo o som da água. Com a mão na água, vou lavar uma vasilha, vou escovar o dente, perdi xixi. Sim, geralmente esse tipo de perda é urgência. Né? Quando a gente ouve o barulho da água, a gente dá uma vontade súbita de fazer xixi e não consegue chegar ao banheiro. Voltando ao tratamento que você tinha falado, a Lorena falou que são 3 tipos de incontinência, e a cada tipo de incontinência a gente tem uma abordagem diferente. Né? A de urgência, a gente usa muito a eletroestimulação, que no maléolo, que é aquele ossinho que tem no pé, bem no tornozelo. Ou ali, ou no sacro, que é o ossinho que nós temos na coluna ali, para estimular a bexiga. Então, assim, porque a incontinência de urgência, o problema dela está na hiperatividade da bexiga. Então, a bexiga, ela não sabe a hora que ela tem que contrair, a hora que ela tem que relaxar. E a eletroestimulação, ela ajuda a manipular aquilo ali, a bexiga voltar a entender a hora que ela tem que contrair, a hora que ela tem que relaxar. Porque, para a gente fazer xixi, é um mecanismo mais complexo. Então, um exemplo. O assoalho pélvico, que é o músculo, ele precisa de relaxar, e a bexiga precisa de contrair para o xixi sair. Para mim segurar o xixi, o que eu preciso? Da bexiga relaxada e do assoalho pélvico contraído. Então, a hiperatividade da bexiga é quando ela perde isso. Então, na hora que ela tem que contrair, ela está relaxada, na hora que ela tem que relaxar, ela está contraída. E aí, a eletroestimulação ajuda nesse ponto. É óbvio que temos que fazer a questão da contração e do relaxamento, que é a contração do assoalho pélvico, mas tem o recurso que é padrão ouro, hoje, é a eletroestimulação na bexiga hiperativa. Em relação a esforço, é o que a Lorena falou, é o pezinho, é a contração, é exercício, cinesioterapia, associada com contração do assoalho pélvico. Eu não vou ficar lá deitada, contraindo e relaxando a bexiga, não. Eu vou fazer exercícios que se aproximem das funções do dia a dia. Que se aproximem das funções. A gente começa por exercícios menos complexos. Um exemplo, exercício deitado, depois a gente vai para o exercício sentada e depois a gente vai para o exercício em pé. Porque aquilo ali estimula a questão da gravidade. Então, é muito mais difícil eu segurar o xixi em pé do que eu segurar o xixi deitada. Então, a gente tem essa progressão de exercícios, tem a progressão de carga, tem a progressão dos segundos que a gente segura, que a gente contrai. Então, um exemplo, eu comecei contraindo 2 segundos. Aí, agora, eu estou conseguindo contrair 6 segundos. Então, tem toda essa complexidade. Não é só essa questão fui para a fisioterapia, vou contrair e relaxar. Não. Ótimo. Tem a cinésio, tem os exercícios, tem a progressão de carga, tem como qualquer outro tipo de exercício. Excelente gancho que a Camila falou, de acordo com o que eu consegui na avaliação. Então, por que é tão complexo essa questão? Vou comprar um curso de fisioterapia pélvica pela internet, eu vou fazer os exercícios e eu vou melhorar. Ou então, vou comprar um exercício de pompoarismo. Porque se eu contraio menos do que eu preciso, menos do que eu vi na minha avaliação, não vai surtir efeito. Não. Se eu contraio a mais, Camila, o que pode acontecer? Eu fadigo essa musculatura e aí, ao invés de eu estar ajudando a minha musculatura, eu estou tornando ela mais fraca, eu vou aumentar a minha incontinência urinária. Uma das perguntas que a gente mais escuta, fisioterapia pélvica é o pompoarismo? Demais. Mas o que eu falo? Olha, contração e relaxamento do assoalho pélvico, os dois.
mas o objetivo é diferente. E outra coisa, né? A fisioterapia pélvica, você está com um profissional ali. Você tem um acompanhamento, tem uma avaliação, tem uma orientação. E aí, para animar as mulheres, ela acaba usando a fisioterapia pélvica no pompoarismo, um exemplo, porque a contração do assoalho pélvico aumenta a força do assoalho pélvico, mas o objetivo é diferente. O objetivo do pompoarismo é sexual. Performance Ponto. sexual. Performance. É isso. A saúde pélvica, a gente está voltada mais para o fisiológico, para o patológico, para a prevenção, mas tratamento. Mas que não vai gerar impacto na performance sexual. Claro! Exato. É isso que eu estou falando. Vou animar vocês. Vocês podem usar o que vocês ganharam na fisioterapia pélvica também no objetivo sexual. E tem ganhos e para ganha mulher demais, também. exatamente. Ganha muito em relação até a lubrificação aumenta. Né? O desejo sexual aumenta, então a libido aumenta, porque eu estou estimulando aquela área. Aquela área ali tem muitos neurônios e terminações nervosas, muito sangue vai para ali, então acaba aumentando a libido também, né? A vontade, mas enfim. Mas o objetivo do pompoarismo é exclusivamente para isso. É o turismo sexual, né? Exatamente, exatamente. Então, a fisioterapia, ela trata a sexualidade? Trata. A Lorena fala mais que eu, porque ela é mais dessa área do que eu. Mas é mais voltado para a questão patológica, né, Lorena? Assim, um exemplo. Eu estou sentindo dor na minha relação. Não tô legal. Não estou conseguindo ter relação. Não estou conseguindo... meu marido não está conseguindo introduzir o pênis. Ou a minha parceira também. Ou a minha parceira, enfim, qualquer... O que a gente fala da maior diferença, realmente, o objetivo. Eu brinco com as pacientes que quem faz fisioterapia pélvica sabe fazer pompoarismo. Né? A gente só vai mudar o local de objetivo. Usar. E essa questão também das disfunções sexuais. O mais importante da educação em saúde é o paciente entender que ele tem algo a ser tratado. Porque muitas mulheres ainda acham que ter dor durante a relação sexual é normal. Que se eu não estou tendo lubrificação é porque eu não estou sendo estimulado o suficiente. Não pensa nem na possibilidade de usar um lubrificante, que é uma alternativa. Às vezes a gente resolve a dor durante a relação só com lubrificante. Porque realmente, depois da menopausa, diminui esse aporte sanguíneo na região de vascularização, hormonalmente, né? Também. Então, é necessário usar lubrificante. Às vezes, é de estímulo mesmo, de entender o processo que essa mulher vai levar a ser estimulada agora. Porque, às vezes, tem muito preconceito, né, em relação a isso. Estou usando lubrificante porque eu não estou excitada. Tem algo de errado comigo. Tem algo de errado comigo. Mas, não, gente. A gente precisa falar também que mulheres que usam anticoncepcional, sim, tem uma secura vaginal importante. Tem uma secura vaginal, tem a diminuição da lubrificação, principalmente pelo fisiológico do que é o anticoncepcional, que é não deixar a mulher ovular. Sim, sim. Né? E também, voltando para essa área de disfunção sexual, a gente precisa entender o que ocasiona, muitas vezes, a dor durante a relação é um trauma. E aí entra muito bem a equipe multidisciplinar. Muitas vezes é um trauma. Eu não consigo tratar a dor durante a relação de um trauma, proveniente de um trauma, sem uma ajuda psicológica, sem, às vezes, um tratamento psiquiátrico, porque o sintoma físico, ele aconteceu, mas ele é... É importante falar que o trauma que nós estamos falando, talvez não é um trauma... como se diz, estrutural. É o trauma em relação ao assédio sexual. Trauma psicológico. Estupro, exatamente. Então, um abuso. Então, muitas mulheres elas começam com o vaginismo por causa desse trauma. Às vezes, a mulher ela nem sabe que aquele trauma está causando tudo isso. Ela fala, eu tive um abuso, mas eu já esqueci, estou bem com isso. Não está bem com isso. Então, assim, só o fisioterapeuta ele não consegue tratar, igual a Lorena falou. É muito importante o tratamento multidisciplinar, o psicólogo, a terapia, para ajudar nessa questão. E aí vai entrar também a questão de não é só o contrai ou relaxa. Nessa questão do vaginismo, o que é o vaginismo? É a contração involuntária do canal vaginal, do assoalho pélvico. Então, eu estou o tempo todo tensionada.
Então eu estou o tempo todo forte, porque eu estou o tempo todo contraindo? Não, a gente está o tempo todo fraco, porque eu estou exigindo dessa musculatura o tempo todo. Fadigada, né? Estou fadigada o tempo todo. Então, a gente vai começar com o relaxamento dessa musculatura. Os pontos gatilhos que a gente tem, os pontos de tensão que a gente tem, principalmente no trapézio, nas costas. Adutores. A gente tem também dentro do canal vaginal, que são pontos de tensão, onde a musculatura ficou mais tensionada. A gente vai entrar com a fisioterapia para soltar esses pontos, deixar essa musculatura mais maleável, menos tensionada. E a mulher, depois de um tempo, ela consegue fazer essa massagem em casa, sozinha. A intenção é essa. Tem essa massagem também para preparação do parto. Sim. Né? Voltando para a parte sexual. A perineal, né? Massagem perineal. Exato. Voltando para a parte sexual, a gente, depois de passado pela equipe multidisciplinar, eu consegui fazer o meu tratamento psicológico, que é o mais importante. Eu vou tratar os sintomas físicos agora. Então, com o passar do tempo, eu vou relaxar essa musculatura, vai me prevenir que a partir de um tempo eu não consiga mais relaxar. Porque se a gente deixa passar, se a gente vai, estou sentindo dor, mas uma hora durante a relação eu vou relaxar. A partir de um momento, ela só está relaxando no final, ela não está relaxando mais. Passa um tempo, ela não consegue mais fazer o preventivo, não consegue fazer exames ginecológicos, porque ela está o tempo todo contraída, o espéculo não consegue entrar. Não. Tendo essa deixa, a gente fala muito sobre contração, né? Contração do solo pélvico forte, vamos contrair, vamos segurar, mas o relaxamento é muito importante. Muito importante. E eu falo, o relaxamento é mais difícil de acontecer do que a contração. Uma pessoa que não relaxa o assoalho pélvico, que está com ele tensionado o tempo todo, tanto seja o vaginismo, a vulvodynia, né? É difícil o tratamento, porque é muito da questão psicológica também. Né? Então, assim, a gente fala de contração, mas o relaxamento também é muito importante. Exato. E o relaxamento consciente dessa musculatura. Então, eu preciso relaxar o meu corpo todo para que a musculatura do assoalho pélvico também relaxe. Então, vamos lá. Vocês falaram sobre essa questão de exercício físico durante o tratamento, né? E eu vou trazer agora a polêmica para vocês, para a gente poder conversar sobre. Uma paciente essa semana chegou mostrando um vídeo no TikTok. Isso aí já abre um parênteses para a gente. Como que as pessoas também já chegam com muita informação. Nem sempre são informações corretas. Aí já deixa até... A maioria das pessoas já vem, nem sempre são informações corretas. Então, gente, se você tem um profissional de confiança, um profissional que já te assiste de alguma maneira, você encontrou essas informações na internet, busque a orientação do seu profissional. Mostre para ele, fala, é verdade, isso acontece, tem razão, né? Tem embasamento científico, para ele te orientar com propriedade. Tá? Porque, da mesma forma que existe muita informação na internet, também existe muita desinformação. E hoje em dia a gente vê que está assim, sem controle. Então, essa paciente chegou para mim mostrando um vídeo onde falava sobre o exercício de ponte, elevação de quadril. Sim. E falava que hoje esse exercício está proibido, porque esse exercício está gerando incontinência urinária nas pessoas. Meu Deus. Cada dia uma coisa nova. Entendi. E aí eu olhei para ela, aí ela falou assim, isso é verdade? Porque eu fiquei com medo. Ela falou desse jeito, porque eu fiquei com medo. Aí entra a questão assim de contexto. A gente precisa entender o contexto. Porque talvez isso faça sentido no contexto que apresentou da vivência dele, mas... isso é muito abrangente. A gente não pode bater o martelo e falar exercício de ponte de elevação de quadril gera incontinência urinária. Por quê? A primeira incoerência, digamos assim, se dá porque é um exercício bastante utilizado no tratamento da fisioterapia pélvica. Muito utilizado. Então, se é um exercício que é utilizado e está tendo essa informação que ele gera incontinência, então como que eu vou fazer um exercício que gera incontinência urinária para tratar a minha incontinência urinária? Gente, é muito complicado. Primeiro, a gente tem que pensar o que a pessoa pensou ao falar que a ponte, né, fisiologicamente, gera incontinência urinária. Eu pensando aqui fisiologicamente, anatomicamente,
Não Eu vejo. vou contextualizar um pouco mais. O que acontece? Esse vídeo ele fala sobre a questão de ação muscular, contração de glúteo, resultado para a contração de glúteo. Ele falou que não é um exercício muito indicado, existem outros exercícios mais indicados para ter uma boa contração de glúteo. Até aí, ok, ele quem fez o vídeo é um personal, né, profissional de educação física. Até aí, ok, ele tem os objetivos dele, o embasamento científico dele para afirmar essa situação. Mas aí ele falou que existem médicos hoje que estão propagando a informação de que esse exercício ele está gerando incontinência urinária. Aí a gente começa a pensar um pouco mais sobre essa questão. Se o seu objetivo é ali contração glúteo e fortalecimento desse músculo, se ele está falando, né, como personal, ele orienta a fazer outros exercícios. Talvez tenha outro exercício mais eficaz. É ali o domínio dele, ele vai saber. Agora, falar de incontinência urinária... Acho muito difícil. Já abrange um exercício específico. Porque, o que eu entendo sobre isso? Se for pensar, qualquer exercício pode causar incontinência urinária. Foi o que a gente falou no início. Se eu não... das atletas, se eu não executar o exercício fazendo a contração do abdômen, assoalho pélvico, eu posso futuramente começar a ter uma incontinência. Então, assim, eu creio que não seja só a elevação pélvica que faça isso. Você executando qualquer exercício, vamos colocar elevação pélvica da maneira correta, contraindo o assoalho pélvico, contraindo o abdômen, você não vai ter esse problema de incontinência urinária. Então, assim, eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar. Igual você falou, olha, dentro da educação física, se eles viram que a execução tem exercícios mais eficazes para a hipertrofia do glúteo... É o domínio deles, então... Ok. Agora, falar que causa incontinência do assoalho pélvico... Gente, tem que ter muito embasamento científico para falar isso, sabe? A gente entra na parte da ciência que, para que a gente bata um martelo que algo é positivo ou que algo é negativo, existe um estudo que não pode ser só com uma pessoa. Eu não posso me basear, eu como profissional... Em um artigo só? Em um artigo só, ou eu no meu consultório, isso aqui deu certo no meu consultório, então isso é verdade. Não. Porque o meu paciente teve incontinência urinária com elevação de quadril, então, elevação de quadril... da incontinência urinária. Não, existe uma meta-análise, é preciso que seja avaliado mais pessoas em períodos de vida diferentes, e esse estudo ele vai ser reestudado, ele vai ser reavaliado. Mas na minha vivência e ao meu ver, mas, não assim, tem embasamento além científico. disso, além do que vocês falaram, eu também pensei sobre outros aspectos que precisam ser levados em consideração. Além de tudo isso que vocês falaram, a gente precisa entender também o seguinte: esse exercício ele é feito geralmente, né? As pessoas vão evoluindo esse exercício, então eles fazem com cargas extremas, altas. Sim. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar, talvez não pode ser a carga que está sendo muito grande para a pessoa fazer naquele momento. Outra coisa que eu acho que seria de suma importância para a gente poder levar em consideração: respiração, manobra de valsalva. Exatamente. Se a pessoa está executando prendendo o ar, gerando um aumento da pressão intraabdominal e não tem um fortalecimento, ou então até mesmo a consciência corporal dos músculos do assoalho pélvico, isso vai... É isso que eu te falei. Então, qualquer tipo de exercício pode causar isso. Qualquer um. Não é só a elevação pélvica. Se eu não tenho essa consciência do corporal, qualquer exercício... Gente, sentar numa cadeira. Simples. O ato de subir um degrau. Subir um degrau. Descer do meio fio. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vê, igual o Gustavo falou, foi no TikTok que a paciente viu. Foi importante ela ter trago isso para um profissional, né? Para tirar essas dúvidas. E muita gente não tem um profissional para tirar essa dúvida. Então, é muito cuidado mesmo ao ver isso. Então, resumidamente, qualquer exercício pode acontecer de ter essa questão da incontinência. Sim. É importante fazer exercício, muito importante. Eu sou adepta, eu amo. Tanto para a mente quanto para tudo. Mas é preciso fazer com a execução certa. Sim. Porque, gente, a gente está falando de assoalho pélvico, mas a gente pode machucar um joelho, a gente pode machucar uma coluna fazendo um exercício errado. Então, é importante isso, essa execução. Então, finalizando essa parte da elevação pélvica,
Não, gente. A elevação pélvica ela não causa incontinência urinária, fazendo a execução do jeito certo, contraindo o abdômen, sem... Da forma correta, não. Tá não tudo gera bem. incontinência urinária. Agora, se você fizer com o abdômen solto, prendendo a respiração, aumentando a pressão intraabdominal, sim, pode acontecer. Então, aí fica aí para a galera. Gente, precisamos entender o contexto e a forma que isso está sendo realizado. Então, procurem um profissional de confiança de vocês para que possa explicar essas dúvidas, tá? Por falar em dúvidas, nós colocamos uma caixinha de pergunta no Instagram. Dos questionamentos que eu já quero até trazer aqui, para a gente até poder falar um pouquinho mais do que a gente já falou sobre essa questão da gestação. Sim. Uma das perguntas que nos mandaram no Instagram foi se a fisioterapia pélvica, a gestante, fazer fisioterapia pélvica iria antecipar o parto, e esse parto, né, o neném nasceria prematuro? Não, gente, não antecipa o parto. Na verdade, assim, é preconizado que comece a fisioterapia pélvica a partir da 13ª semana. Mas isso é um cuidado geral, tá? Um exemplo, uma mulher que não é acostumada a fazer exercício físico, não faça, porque geralmente tem muito disso, tá? Uhum. A mulher engravida, sempre foi sedentária, engravida, quero fazer um pilates, já quero fazer uma academia, quero fazer tudo. Calma. Seu corpo não está acostumado nem antes, imagina agora na gestação, porque a gestação, querendo ou não, ela sobrecarrega o corpo da mulher, né? Então, é um outro bebê ali que está sendo formado, enfim. Mas a fisioterapia pélvica, ela não antecipa o parto. Ela, muito pelo contrário, ela ajuda a mulher a ter um parto mais tranquilo. Eu falo tanto de parto vaginal, quanto cesárea, porque tem muito disso também. A mulher, eu só vou fazer fisioterapia pélvica porque eu quero um parto vaginal, normal, né? Parto normal. Exatamente. Não, cesariana também, gente. Por quê? O assoalho pélvico ali é o mesmo, ele está sendo sobrecarregado do mesmo jeito durante a gestação. 9 meses. Tanto se vai sair pelo canal vaginal ou vai sair pela cesárea. Então, assim, é importante a mulher saber também, eu não sou adepta. Tem mulher que também não é adepta ao parto vaginal, não gosta, não quer passar pela dor. Então, mas é importante ela fazer, tanto durante a gestação, né, para evitar essas questões de incontinência, né, para pós, uma diástase, né, uma incontinência urinária pós-parto. Então, a fisioterapia pélvica, ela não vai antecipar seu parto, ela não vai atrapalhar você, ela só vai te ajudar e trazer benefícios. Pelo contrário, vai preparar o corpo, né, da mulher para passar por ela. Não só pela situação do parto, mas todo o processo da gestação. Exatamente. Né? Eu creio que teve essa pergunta porque tem um tabu muito grande em relação a qualquer atividade física para uma mulher grávida. A gestação. Então, tem muita mulher que fica com medo mesmo. Eu não vou fazer nada, vou ficar quieta, porque, não, meu bebê é uma coisa sagrada ali, eu não quero perder. Mas, gente, a atividade física é liberada, claro, com seus cuidados, né? Se eu fazia uma carga alta, eu vou diminuir para uma carga média para leve. Outra coisa que é muito importante na gestação é o exercício aeróbico e o cardio. Já é evidência científica que eles ajudam super na mulher na gestação, né? E não vai antecipar seu parto, você não vai ter parto prematuro, você não vai começar a ter contrações ali de expulsão, né? Existem aquelas contrações de treinamento, mas aí a mulher é uma barriga dura ali, mas está treinando, tá, gente? O corpo está se preparando, né? Exatamente. Claro, tudo de acordo com a indicação médica. Existem algumas gestações que são de risco, realmente. E aí não é só a fisioterapia pélvica que não vai ser indicada, vai ser qualquer exercício físico. Claro, tem essas questões também. Então, e a preparação também não é só do assoalho pélvico. No pré-gestação, a gente consegue também ter já... A fisioterapia pode atuar na amamentação, na pega correta. Isso é importante. No pós, já aconteceu, já pari. Eu vou atuar também, se for cesárea, com laser terapia na cicatriz. Ajudar no processo de cicatrização. Laser terapia, se tiver alguma laceração, porque a gente vai prevenir laceração, mas ela é algo fisiológico, pode ser que aconteça. E sobre questões de episiotomia, né? Sabia que você ia perguntar. Não podemos deixar de falar. A Camila vai falar melhor que eu sobre isso. Bom, é um caso muito complexo. A gente tem até que tomar cuidado com o que a gente vai falar.
Eu aprendi muito na minha pós-graduação em não ser extremista, sabe? E, infelizmente, está tendo muitos profissionais extremistas. Episiotomia, não, de jeito nenhum. Mas, gente, isso não acontece. E está tendo muita dificuldade em relação a isso, a gente está vendo muito isso, de médicos mesmo ter medo de fazer episiotomia. Porque ou pensa que a mulher vai entrar com um processo, né, contra ele. Vamos só, antes de você continuar, vamos contextualizar assim, numa linguagem até mesmo mais clara sobre essa questão da episiotomia. O que é? Isso. A episiotomia é um corte que faz transversalmente no períneo, né, que é aquele espaço entre a vagina e o ânus, para a passagem do bebê. Se aquela passagem está sendo restritiva, né, o bebê não está passando porque não está restringindo, faz esse corte para facilitar a passagem. E o que acontece? A fisioterapia, ela já percebeu, já tem evidência científica que é melhor a laceração do que uma episiotomia. Porque a laceração é um processo fisiológico, igual a Lorena falou. O que seria a laceração? Não teria o corte com a tesoura, mas teria o afastamento ali, a laceração, aquele trauma mesmo para o bebê passar no períneo. E o corte causado pela própria saída do bebê. Saída, então acontece, é natural, é natural. A episiotomia é uma coisa humana. O médico vai lá e corta. O que pode acontecer nesse corte? Pegar algum nervo, porque é uma tesoura, né? Se o médico não saber a anatomia certa, o local certo de cortar, ele pode pegar esse nervo. Então, a episiotomia, o problema dela está aí, na questão do corte. Pode acontecer de pegar? Pode, gente, porque ele é um humano, né? Mas esse está o problema. Porque a laceração, querendo ou não, ela é muito difícil de pegar um nervo. Ela só pega ali a questão muscular, pele, do que um nervo. Porque uma tesoura, a gente pensa que pega mais profundamente. Mas o que acontece? Tem mulher que não lacera. Tem mulher que não lacera. O bebê está ali. Começou em um sofrimento fetal, não lacera. E aí a mulher escreveu lá no plano de parto. No plano de parto dela, episiotomia não quero, de jeito nenhum. E aí? Por isso que o profissional tem que tomar muito cuidado no que fala. Porque eu preciso, né, dentro da gestação, dentro da fisioterapia pélvica que trabalha com a gestação, a gente senta com a mulher e vamos lá, vamos fazer seu plano de parto. O plano de parto, gente, é um documento muito importante que a mulher precisa de fazer, porque ali naquele documento fala tudo o que ela quer e tudo o que ela não quer fazer durante o trabalho de parto. Então, realmente é um documento e o médico precisa seguir à risca aquele documento. E aí, se a mulher coloca lá, eu não quero episiotomia, e o bebê está entrando em sofrimento fetal, o que o médico vai fazer? Partir para a cesárea. Podendo fazer uma episiotomia. Entendeu? Então, a episiotomia, ela não é de tudo negativa, ruim, né? Não é ruim. E ela não é proibida. Ela vai ser usada em casos extremos. Restritivos. A gente fala episiotomia restritiva. Então, porque tem a episiotomia preventiva. Aí entra a questão. Para que não tenha uma laceração, eu já vou fazer o corte. Aí é diferente, entendeu? Vou fazer, eu nem sei se vai lacerar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu já vou fazer. O ponto é realmente entender ali, no momento, a necessidade. Necessidade. É por isso que é importante a mulher saber o que vai acontecer com ela. Por isso que a fisioterapia na gestação é muito importante, porque ela sabe o que vai acontecer, os passos do parto. Então, a mulher tem uma aula no final da gestação, geralmente de 37 semanas, ela e o parceiro, ela o marido, quem vai acompanhar ela no parto. E sabe tudo o que vai acontecer. E tudo o que pode acontecer. Então, essa fase é a fase de expulsão, essa é a fase de dilatação, você vai até 10 de dilatação, vai acontecer isso, isso e isso, você vai sentir dor, aquilo. O que você pode fazer para ajudar nessa dor? Amenizar a dor. Amenizar a dor. Então, tem
várias coisas que a fisioterapia pode ajudar. Eu acredito que assim, o que é mais interessante, né, da questão da fisioterapia nesse momento da gestação realmente o que a gente falou. A fisioterapia vai preparar o corpo da mulher para passar por esse momento. Exatamente. Todo o processo, não só da gestação, mas também o pós, né? O puerpério. Corpo e a mente, e assim, quando precisar, no caso, acontecer esses casos extremos, no caso de uma episiotomia, que é um corte no assoalho pélvico, se já é uma pessoa que teve esse acompanhamento e já tem esse assoalho pélvico mais preparado, Sim. a recuperação é melhor, vai ser bem melhor. Sim. E vai evitar aí essas disfunções. E a gente pode entrar com a laser terapia na cicatriz da episiotomia ou na cicatriz da laceração, que seja necessário um pontinho. E aí vai dar prevenção também durante o processo de preparação do assoalho pélvico. Melhorar a elasticidade, do períneo. Da mucosa, do períneo, que a gente pode ganhar com massagem. Essa massagem é feita a partir de 34 semanas, 37 a gente intensifica, para preparar justamente para evitar essa laceração a mais. Porque a laceração é fisiológica, mas a gente pode diminuir os graus. Então, os estudos novos que têm surgido são que a mulher que se prepara para o parto através da fisioterapia pélvica, ela tem lacerações de graus leves. Isso. Não é que você não vai ter, né? Pode ser que você não tenha. Depende do tamanho do bebê, da posição que o bebê aconteceu. Se você tiver laceração, a gente pode diminuir o grau, né? Pode ser um grau menor, um grau 1. Quando a gente fala de grau, nós falamos do corte mesmo, assim. O tamanho do corte, né? Até onde ele vai. Até onde ele vai. É aí que a gente fala sobre grau. Grau 1, grau 2, grau 3. Então, assim, voltando sobre a episiotomia, por isso que eu não gosto de ser extremista. Sim. Porque, um exemplo, a mulher não quer fazer episiotomia. Não vou, porque a episiotomia é ruim para mim. Nem sempre. Então, é importante a mulher saber isso sobre o corpo dela, entender o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que pode acontecer, para ela estar ciente disso. E aí, ela reivindicar o que ela pode ou não. O que ela deve ou não. Sim. Um exemplo, ao médico chegava assim, vou fazer uma episiotomia aqui, para a gente prevenir, o bebê ainda não chegou. Não quero. Você faz a episiotomia na hora que vê que está se houver necessidade. Então, é por isso que é importante. E eu não falo, gente, episiotomia não de jeito nenhum. Eu falo episiotomia talvez. É relativo, né? Eu acho que agora a gente pode também, né, entrar num assunto que a gente já falou anteriormente, mas eu acho válido a gente falar sobre a questão da fisioterapia pélvica no homem. Na saúde do homem, neste público, né? Hoje em dia a gente ainda vê muito tabu relacionado, igual, né, nós passamos aí Novembro Azul, a gente vê muito tabu relacionado a essa questão da saúde do homem. Então, por isso que tem uma campanha muito forte sobre o incentivo do exame para a questão do câncer de próstata, né? Mas a gente vê sobre a atuação da fisioterapia pélvica nessa questão, né, da saúde do homem, até mesmo em questão após a cirurgia, né, da retirada da próstata, seja parcial ou radical. Hoje, graças a ciência, né, a evolução da ciência, a gente tem já cirurgias feitas roboticamente, que diminuem muito mais as chances de alguma alteração da questão dos nervos, né, que geram as disfunções, mas a gente ainda vê e é necessário, né, a atuação da fisioterapia na reabilitação desses casos, né? E eu quero que vocês deem o parecer de vocês, falem um pouco sobre essa questão. Então, quando a gente fala de fisioterapia pélvica em homem, querendo ou não, é um tabu ainda, né? É um tabu. Muitos homens não vão procurar ajuda. Principalmente falando sobre profissionais, tá? Vou estar dando uma deixa aqui, talvez para os estudantes de fisioterapia ainda, os futuros profissionais. Gente, é muito difícil ver homem trabalhando fisioterapeuta com isso. E, às vezes, querendo ou não, o homem se sente mais confortável com o outro homem. Então, assim, ele está ali numa situação vulnerável em relação à vida dele, né? Enfim, está despido de tudo e com uma mulher fisioterapeuta do lado. Então, às vezes, os homens não procuram porque não acha profissional homem. Sim. Mas, voltando no caso da gente, né, com a mulher, a gente está ali para receber.
De qualquer forma, gente. A gente, como fisioterapeuta, como profissional, a gente esquece muito essa questão de sexo, de Nós estamos idade. ali para prestar assistência. Assistência. Então, para o homem saber que a fisioterapia pélvica, para ele, é muito bom. Em relação a tudo. Até em relação à questão sexual, né, Lorena? Exato. Perfeito. Porque, querendo ou não, quando se faz uma cirurgia de próstata, a disfunção sexual ela fica um pouco alterada. Independente se lesionou o nervo ou não. Porque teve a radioterapia também. Isso. Nós falamos o seguinte, quando não lesiona o nervo, é mais reversível, né? Porque é uma situação que está ali, mas que pode ser revertida. Quando lesiona o nervo, dependendo do grau da lesão, é irreversível. Eu falo em relação à questão sexual mesmo, né, Lorena? Mas a fisioterapia ali, ela ajuda em relação a quem lesionou o nervo Seja total. revertendo o quadro ou reduzindo os Ou danos. reduzindo os danos. Então, assim, para os homens saberem que é muito importante, qualidade de vida aumenta demais, porque, querendo ou não, tem homens que pensam que eu fiz cirurgia de próstata, acabou minha vida sexual, não sou homem mais, não... já pensa na esposa, né, no parceiro, olha, não quero mais. Tem gente até que separa ou termina mesmo. Mas tem como reverter. É só procurar ajuda. E principalmente se ele for preventivo. Ou eu faço a fisioterapia desde a pré-operação, ou eu faço logo de imediato pós-cirurgia. Porque se eu espero chegar à incontinência urinária, é sinal de que eu já lesionei essa musculatura ainda mais. Isso. Eu já perdi musculatura, porque a gente perde sarcômero, a gente tem a sarcopenia também na estrutura, né, muscular. Estrutura. E às vezes é necessário fazer a cirurgia e continuar a radioterapia, a quimioterapia, então a gente vai cada vez lesionando mais. Se a gente atua de imediato, a gente tem ganhos, principalmente na parte sexual, e trazendo também a parte sexual na vida do homem, não é só durante o câncer de próstata. Muitos homens têm a ejaculação precoce, disfunção erétil, até por uma questão cultural de vício em pornografia, que Sim. é algo pouco falado, mas que já tem muitos estudos sobre o estímulo neural de assistir a pornografia é um estímulo rápido, então o homem aprende a se satisfazer rapidamente. Muito rápido. E quando ele vai ter uma relação com sua parceria, ele ejacula precocemente. Então, a gente atua também nessa parte de reverter esse hábito, porque a fisioterapia também é mudança de hábito. E tendo a melhora aí da performance sexual. Sim, porque a gente falou sobre incontinência, mas a lesão nesse nervo, ela pode dificultar a ereção. Né? Então, a gente fala dessa questão de reversão da ereção. Né? Com eletroestimulação. Tem vários recursos que a gente pode usar, né? Aí agora, só abrangendo um pouco, trazer essa informação, que é o seguinte: quando eu estava ainda na faculdade, eu fiz um projeto, né, de extensão científica voltado para a área de incontinência urinária no público masculino. Eu achei um estudo científico assim, super interessante, que ele falava, olha só a complexidade, ele falava do impacto da incontinência urinária no público masculino, o impacto que gera no parceiro ou na mulher, em caso específico, né, desse estudo científico, o impacto que gera na esposa. Sim. Então, olha só como que a gente vê que um problema relacionado àquela pessoa interfere também nas pessoas que estão ao redor. Exato. Então, se a pessoa procura ajuda, é claro que o maior beneficiado vai ser a pessoa, mas isso também vai gerar
impacto nas pessoas ao redor, no ambiente em que ele está situado. Aí entra o que a gente conversou antes, né, da questão do papel do indivíduo na sociedade, seja na sua participação, na sua atuação, na sua vivência. E quando eu vi esse estudo, eu achei assim, super interessante, porque tinha essa população a ser estudada, mas não o impacto que gera na vida da pessoa em si, da população afetada pela incontinência urinária, mas das pessoas que estavam próximas, que só simplesmente acompanhava numa consulta, acompanhava no processo de reabilitação, e como que isso gerava impacto emocional. Exato. E não é difícil. Parceiro, né? E não é difícil de imaginar situações de vida. Se eu durmo junto com meu parceiro, nesse caso foi um estudo de casais héteros, né? Se eu durmo com meu parceiro, ele perde urina durante a noite. Então, a parceira também vai ter que acordar para trocar o lençol. Às vezes ela vai se sujar. Dormir em outro lugar. Ela Dormir vai passar a dormir separados. separado. Sim. E aí, se a gente não... Como a Camila falou, se a gente não consegue reverter, pelo menos a gente minimizar os danos de usar menos absorventes durante o dia, as cuecas absorventes, Isso. né? Se eu Mudança de hábito, né? Outra coisa também que é importante, que a gente pensa sobre relação sexual. A gente sabe que a relação sexual é importante no casamento, enfim, nas relações. O homem tendo essa disfunção e não tendo relação sexual, pode ser que afete o casamento ou afete a parceira, né? Você fala, caramba, meu parceiro, a gente não faz mais nada. Só que a fisioterapia, né, voltada para a sexualidade, ela ensina outros recursos também, né, Exato. Lorena? Tem um estudo muito interessante que ele mostra o impacto da vida sexual do casal. Sim. Quando o sexo vai bem, ele representa uma porcentagem muito pequena na vida do casal, mas quando ele está em disfunção, ele se torna um problema muito grande. Sim. E aí afeta até a questão da admiração para com o outro, e aí entra muito bem a educação em saúde. O sexo não é só penetração. Não é. Né? Se eu não Exatamente. consigo, naquele momento, ter uma ereção, eu tenho outros recursos para estimular a minha parceira, para me estimular. A gente entra na questão de que muitas pessoas não conhecem sobre o próprio corpo, a gente pode falar sobre as zonas erógenas, que são zonas que nós nos estimulamos e sentimos prazer. Não, o sexo não é só a região íntima, não é só o órgão íntimo, né? Não é. Então, é por isso que é importante, assim, até por isso mesmo, para essa orientação né, do profissional, de, olha, se por enquanto não está dando isso aqui, tem outros recursos, vamos embora. Mudando um pouco do assunto, eu acho que essa dúvida é até mesmo pertinente, igual a gente falou aí sobre essa questão, né, de levantar à noite para ir ao banheiro, trazer essa pergunta aí. Gente, ir no banheiro à noite, seja 1, 2, 3 vezes, é normal? É comum, mas não é normal. Chama noctúria. Uhum. Noctúria. Você ir frequentemente no banheiro durante a noite. Interrompendo o sono. Interrompendo o sono. Nossa, eu estou dormindo com uma vontade súbita de fazer xixi, vou ter que fazer xixi. Só te interrompendo, é porque isso é muito importante até mesmo de deixar bem específico. O que é a noctúria? É você interromper o sono pela vontade de ir ao banheiro urinar, Isso. pela micção. Isso. Então porque às vezes as pessoas, assim, às vezes a pessoa tem insônia, já está acordada e vai ao banheiro, noctúria. diferente. Aí não, é diferente. Aí já é um caso diferente. Isso. Então a noctúria é interromper o sono pela vontade de ir ao banheiro. Tem muitas mães também que estão no processo de amamentação, já estão acordadas para cuidar do bebê e aí Vai vão no banheiro. ao Isso é banheiro. normal. A noctúria, o tratamento dela é muito tranquilo. É mudança de hábito. Mudança de hábito. Tem um documento que nós usamos, né? Um folheto, Diário miccional. chama Diário Diário Miccional. Exatamente. E o Diário Miccional, o que acontece? A pessoa... É um diário miccional mesmo. A pessoa coloca ali todos os seus estímulos durante o dia. Um exemplo. O que eu bebi, né? Café, água, suco. Quanto que eu bebi, o horário que eu bebi... a hora que eu fui fazer xixi, quanto que eu fiz xixi, né? E quanto que eu urinei. E aí, geralmente, quem tem noctúria é uma pessoa que bebe muito líquido à noite.
ou alimentos diuréticos, né? A minha anamnese Isso. demora muito mais que a minha avaliação física, justamente para identificar esses hábitos de vida. Eu chupo uma laranja antes de dormir, que é algo muito comum. A laranja, os alimentos cítricos, eles são mais diuréticos. Não que a gente vai parar de se alimentar com esses alimentos, mas é de colocar ele em momentos diferentes. Então, na parte da noite, eu não vou beber um café, que é outro alimento muito Bebidas diurético. gaseificadas, ou que tem É energético, Ou né? eu vou diminuir a minha ingestão de líquido perto da hora de Seja dormir. água mesmo, né? Para que a minha Seja bexiga água. tenha tempo de se esvaziar, ainda que eu acordada, e que eu tenha um sono mais satisfatório. Por exemplo, Exatamente. tem pessoas que bebem água próximo ao horário de dormir e ainda leva a garrafinha ou a jarra, deixa do Ainda lado mais da esse cama, tempo de calor, que eu né? vou acordar e vou... Então, assim, a noctúria, ela é mais uma questão habitual, Isso. que pode ser corrigida e precisa ser corrigida, porque ali é o primeiro indício. De uma incontinência Porque urinária. se você acorda para ir ao banheiro porque teve simplesmente uma ingestão ali de líquido ou então de algum alimento diurético, e o seu corpo não conseguiu ali suportar este tempo, armazenando esse Isso. conteúdo para você excretar quando acordar, interromper o sono, isso já é o primeiro indício para você começar a entender alguma coisa não está correta. Para não evoluir também para o que a Camila falou da bexiga hiperativa. Então, Que eu é crio o urgência, hábito. né? Isso, eu crio o hábito de esvaziar minha bexiga antes dela sentir por completo. Acontece muito isso. Daqui a pouco ela aprendeu que esse é o certo. Então, eu não consigo mais reter a urina. A partir de um momento, a gente começa a machucar essa região, essa musculatura, e aí vai para a incontinência urinária também. A incontinência urinária ela não é só de esforço físico, ela é também de hábito. Isso, é porque o que acontece? Quando a gente não está naquela fase da bexiga relaxar, a bexiga contrair e o assoalho relaxar para poder fazer o xixi, porque aquilo ali é fisiológico. Na hora que chegou um certo ml na bexiga, vai acontecer. Só que se eu fizer isso antes, eu estou forçando, entendeu? Eu estou forçando a contração da minha bexiga, o Aquele relaxamento hábito da de, minha... eu tô indo, eu vou sair viajar, de casa, isso, vou pegar o carro, talvez, nossa, vou estar trânsito, se eu der vontade de fazer xixi no meio, vou não, no banheiro antes. vou antes. Então, isso já é um indício, né? Isso já é um indício. Mas é justamente ali essa questão de hábitos, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente mudar primeiro um hábito do que mudar um quadro aí de disfunção. Exatamente. Prevenir é sempre melhor. Melhor do que remediar. Isso mesmo. E eu acho que com essa fala a gente consegue aí finalizar esse episódio. Eu quero agradecer vocês mais uma vez pela presença aqui. Foi ótimo. Por enriquecer aqui com tantas informações, né? Com a vivência de vocês. Eu acho que nós temos um programa muito bom a ser apresentado, né? E para a população, né, todos vocês, gente, procurem ajuda. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Você não precisa de uma indicação. Você pode procurar o fisioterapeuta, no nosso caso, né? No caso das meninas aqui hoje, mais específico, né? Da fisioterapia pélvica e fisioterapia especializada na saúde da mulher. Vocês podem procurar ajuda, seja para uma avaliação, para simplesmente conhecer o seu corpo, ver como que está a sua performance, a performance muscular. Ou então, caso você identificou já algumas coisas que acontecem com você, seja perda de urina em gotas, ou então a fazer um esforço, ou então essa urgência, ou então, igual a gente falou, levantar à noite para ir ao banheiro. Se você já identificou isso, procure um fisioterapeuta, procure assistência para que você consiga reverter esse quadro o mais rápido possível para que ele não se agrave. Então, a mensagem que fica é essa: procure profissional capacitado a te ajudar a mudar este quadro para que você tenha uma qualidade de vida melhor, porque isso gera impacto em todos os âmbitos da sua vida. E nós, como profissionais, estamos à disposição para poder ajudar vocês e seguir aí nessa caminhada para melhorar a qualidade de vida de vocês. Muito obrigado. Se vocês quiserem deixar uma mensagem, podem ficar à vontade. Esse espaço está aberto para vocês. Bom, o recado que eu tenho para dar é falar que nós estamos aqui por vocês, né? A gente é profissional, a gente formou para isso. Então, se precisarem de alguma ajuda, tiver algum tipo de dúvida, né? É só procurar a gente está aqui disposto para ajudar e falar que tem tratamento, gente. Continência urinária tem tratamento e, muitas das vezes, é mais eficaz que uma cirurgia, né? Então, antes de ir para uma cirurgia, vamos tentar o tratamento convencional, que é a fisioterapia, e é convencional e é o padrão ouro, né? Para incontinência urinária, para
para disfunção pélvica, a fisioterapia é padrão ouro. O que é padrão ouro? É o primeiro tratamento que deve ser tentado e o que tem mais resultado do que uma cirurgia. Então, é isso, é o meu recado. Lorena? Sobrou pouco para eu falar, vocês já falaram tudo. Mas eu fico muito feliz de ter escolhido essa profissão onde a gente é coadjuvante do protagonismo do paciente. Então, a fisioterapia ela traz o paciente como dono do seu sucesso e da sua reabilitação. Tem tratamento, as disfunções pélvicas têm tratamento, são tratamentos rápidos em comparações a tratamentos convencionais. Eles te dão autonomia para que você permaneça fazendo os exercícios em casa. Então, às vezes, você não começou a fisioterapia, você não procurou, porque você acha que você vai ficar 40 sessões fazendo. Às vezes, em 2 sessões, você já resolveu o seu problema, porque era só uma mudança de hábito de vida. Exato. Foi até bom você ter tocado só para a gente fechar, então. Porque vai precisar ter uma parte 2 desse episódio para a gente conversar mais sobre isso. Mas só falando de maneira rápida, essa questão de sessões, gente. O fisioterapeuta, igual eu falei, é um profissional de primeiro contato. Você vai passar por uma avaliação e nós, com todas as nossas expertises, vamos usar uma palavra difícil, né? Todo o nosso conhecimento e a ciência que nos é alcançada, nós vamos conseguir identificar e preconizar para vocês essa quantidade de sessões, né? Exato. Porque, às vezes, dependendo do seu caso, você vai precisar de menos. Ou então, às vezes, pelo momento que você está passando, você vai precisar de mais. Então, não é regra. Tá? Não é regra. Mas eu acho que a principal coisa que precisamos entender é: procure o profissional. Isso. O profissional vai te ajudar nessa caminhada, o profissional vai saber exatamente como abordar a sua situação. Vai te acolher, né? Essa é a palavra. Isso. O acolhimento. Então é isso, gente. Ficamos por aqui com o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Esperem que elas vão voltar uma próxima vez, com certeza, para a gente poder falar mais sobre algum outro assunto. Tá? Assista os outros episódios que nós temos aqui no nosso canal ou então no Spotify. Acompanhe as nossas redes sociais, tanto seja do ID Capacitação, ID CRTI, do Grupo ID geral, das meninas também, vai estar aparecendo na tela, vai ter na descrição do nosso vídeo. Acompanhe, né? Porque elas também geram bastante conteúdo nas redes sociais, onde vocês vão ver bastante informação. E é isso. Aguardem que próximas coisas virão, projetos legais, outros episódios com pessoas muito interessantes nós teremos aqui também. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.